Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um episódio da Buzzwords. Antes de começar a apresentar o nosso convidado, eu gostaria de agradecer o grupo Fonte Cruz Hotel Lisboa por toda a ajuda, todo o apoio que nos tem dado. Gostaria de começar este podcast porque é uma das preocupações que tenho quando iniciamos este projeto, que é com a mensagem. E que nós somos ouvidos por muita gente, mas hoje o foco vai ser para os jovens adultos. Gostaria de dedicar este episódio ao meu filho Martim, que faz anos esta semana, e espero que ele, com este episódio, possa perceber o quão difícil é nós chegarmos e progredirmos na vida. Posto isto, eu gostaria de apresentar, é uma honra muito grande o nosso convidado. É um grande convidado com uma bonita e longa história de vida, Dr. Carlos Bastardo. E o Dr. Carlos Bastardo apresenta-se desta forma: licenciado e mestre em gestão pelo ISEG, com cerca de 30 anos de experiência, 25 dos quais em mercados e produtos financeiros e 7 em gestão de fundos imobiliários. Profissionalmente desenvolveu a sua atividade em auditoria, empresas não financeiras e bancos, capitais de risco, ativos, mercados financeiros, private banking e, mais recentemente, gestão de ativos imobiliários. Foi diretor bancário durante largos anos em diversos bancos nacionais e internacionais, onde destaca o BBVA e o Barclays Bank PLC. Foi administrador de várias empresas em representação da Sociedade de Capital de Risco, onde trabalhou. Foi diretor-geral do Barclays Fundos, uma empresa participada do Barclays Bank PLC em Portugal, entre 2000 e 2005. Foi presidente da Assembleia Geral da Imofundos, uma sociedade gestora de fundos imobiliários. Foi presidente do Conselho de Administração da Candal Park S.A. entre 2016 e 2018, uma empresa que na altura fazia parte do grupo. É professor convidado do Instituto Superior de Economia e Gestão, ISEG, e também foi professor no Instituto Superior de Gestão Bancária e também no Instituto Superior de Gestão, tendo sido responsável por disciplinas de mestrado e pós-graduação relacionadas com temas o financiamento das empresas e os mercados financeiros. Autor de diversos livros sobre temas financeiros, sendo o último editado em novembro de 2011 pela Escolar Editora, de seu nome Gestão de Ativos Financeiros, Back to the Base. Autor de inúmeros artigos em publicações e jornais portugueses, Revista Exame, Expansão, Prémio, Dinheiro, Caderno de Economia e jornais como o Expresso, Semanário Económico, Diário Económico e Jornal de Negócios. Seja bem-vindo, Carlos Bastardo, muito obrigada. Obrigado eu pelo convite. É uma honra tê-lo cá. Depois de ter lido tanta coisa que fez, quem é efetivamente o Carlos Bastardo? É uma pessoa normal, como todas as pessoas, que gosta de ajudar a nível de formação, talvez pelo facto de já ser professor universitário desde 1987, portanto estamos a falar há 35 anos, quase um dinossauro. E portanto sou uma pessoa muito, muito aberta, sou uma pessoa que me considero, e os meus amigos também dizem que normalmente comigo à mesa as coisas correm sempre bem, porque eu tenho sempre um lado muito irónico, mas sempre pronto a ajudar, especialmente os jovens, porque tenho contactado ao longo dos anos com muitos jovens, portanto já são milhares de alunos que eu tive nestes 35 anos. E portanto, acima de tudo isso, também tenho defeitos, não é? Às vezes, pelo menos a minha mulher o diz, sou teimoso, sou muito organizado, que às vezes lá em casa também acaba por não ser um aspecto muito positivo. Mas basicamente eu tenho 60 anos, mas como eu disse ainda recentemente num comentário aí numa rede social profissional, que é a única que eu tenho,
ainda estou aqui para as curvas e também para as retas, não é? Portanto, enquanto ainda sinto com sangue na guerra para desenvolver as atividades, especialmente aquelas que gosto. Porque eu, felizmente, posso dizer que sempre fiz aquilo que eu gostei de fazer. Demorei tempo, porque até chegar aos mercados financeiros andei ali vários anos nas auditorias, etc. Mas cheguei lá, que é exatamente onde eu me sinto bem e que já tenho saudades, porque agora não estou nos mercados financeiros, mas quem trabalha em mercados financeiros adora a atividade. Apesar dos nervos, apesar dos cabelos brancos, mas adora a atividade. O que é que lhe falta fazer? Vamos deixar a parte profissional para mais tarde. O que é que lhe falta fazer como pessoa? Já escreveu livros? Já plantou alguma árvore? Já, por acaso também já. O que é que me falta? Também já sou avô, portanto... É assim... O que é que me falta fazer? Eu acho que enquanto uma pessoa tiver capacidade ou capacidades, pode fazer sempre aquilo que lhe aparecer à frente ou que achar que é interessante. Concordo. E, portanto, não há uma atividade... Eu posso desenvolver tudo e mais alguma coisa. Desde que eu compreenda bem onde me estou a meter e veja que posso acrescentar valor acrescentado, porque já tenho recusado muitos convites, porque não vejo qual é o goodwill que eu posso dar. E eu nestas coisas gosto de ser muito, muito coerente comigo próprio, em primeiro lugar, mas também coerente com as pessoas que me convidam. E, portanto, eu estou só aqui para ajudar. Se é alguma, por exemplo, mesmo até na faculdade tenho reduzido o meu horário, estou com horário mínimo, porque de facto o meu core business não é ser académico. Embora goste muito de dar aulas. Portanto, também nesta altura fazer o doutoramento, também já não tenho, enfim, idade nem paciência para isso. Portanto, mas todos os projetos, todos os desafios que me possam, enfim, aparecer por convite, por reunião de esforços, etc., é positivo. É positivo e, portanto, não tenho um fim concreto. Eventualmente, já às vezes por brincadeira, digo à minha mulher: já escrevi livros técnicos, já estou farto de escrever livros técnicos, qualquer dia quero escrever um romance. mas isso será mais para a frente. A propósito disso, e nunca pensou fazer um livro onde refletisse toda a experiência, todo o processo que teve em termos profissionais, todas as experiências que teve, o que passou? Nunca... É assim, a sequência dos livros que eu fiz são um bocadinho esse link entre a atividade profissional e também a atividade académica. Por exemplo, o primeiro livro, que saiu em 88, eu era um miúdo, tinha 25 anos, em 88, 26 anos. Eu estava a trabalhar na Sociedade de Capital de Risco e fiz em parceria com o meu compadre, porque é padrinho da minha filha, que trabalhava também na Sociedade de Capital de Risco. Nós, enfim, a atividade de capital de risco é entrar no capital de empresas e ajudar os promotores de projetos a terem sucesso, porque o sucesso deles é depois também o nosso sucesso quando saímos do capital. E, portanto, tivemos aí um trabalho de análise de empresas, avaliação de empresas, e por isso saiu o livro Fusões e Aquisições, uma abordagem de avaliação de empresas. Depois, a nível do mundo empresarial, também um dos aspectos importantes, e uma vez que trabalhei em bancos, embora sempre na área de investimento e não na banca de retalho, o financiamento das empresas, e nós sabemos que a capitalização das empresas portuguesas genericamente é baixa. Exatamente. É muito importante, e também porque era responsável da disciplina de financiamento da empresa na licenciatura do ISEG a partir de 1990, e portanto também foi um livro para conciliar quer a parte prática, quer a parte académica. O terceiro livro foi basicamente a tese, análise fundamental e técnica de ações, mas onde nessa altura já trabalhava no Lloyds Bank, antes de ser comprado pelos espanhóis do Banco Bilbao Vizcaya, na altura Banco Bilbao Vizcaya, hoje Banco Bilbao Vizcaya Argentária. E, portanto, como já foi a minha incursão no mercado de capitais, na área de fundos de investimento e de gestão de carteiras, e, portanto, aí foi
apresentar as duas correntes de análise de ações, que era fundamental, que era técnica. Mas o livro, aquele que retrata, enfim, mais vincadamente a minha experiência de 25 anos em mercados financeiros, foi realmente o livro Gestão de ativos financeiros. O Back to Basics. Aqui o título pode parecer que tem um erro, porque que era retorno à base, devia ser Back to Basics. Mas está back to basics, porquê? Porque, como depois eu explico no livro, esse livro saiu em 2011. Ora, em 2011, se vocês recordam, o país estava falido. Sim. E teve que ter a Troika a ajudar. Eu tenho mas não era só o país, quer dizer, havia a crise financeira e houve uma grande perda nos preços dos ativos financeiros, sejam ações, sejam obrigações, dívida pública, corporate bonds, ou seja, obrigações de empresas. Eu vou tentar, quando me sai assim algum estrangeirismo, tentar explicar o que é. E portanto o livro foi: calma, que nós não podemos só olhar para a rendibilidade, temos que olhar para a rendibilidade, para o risco e para a liquidez, e portanto exigir os basis points justos. Pronto, e por isso o livro ficou com o subtítulo Back to Basics, ou seja, escolher os basis points, escolher as rendibilidades de acordo com o risco que nós percebemos. Eu gostaria de entender todo o processo académico. Primeiro, agora é professor, era bom aluno? Sim, era, quer dizer, não era daqueles marrões, não é? Mas era um aluno que, até porque naquela altura, como era muito organizado e muito metódico, e naquela altura no ISEG havia um sistema de 2 chamadas. Portanto, a época normal tinha 2 chamadas. Podíamos ir à primeira, se corresse mal íamos à segunda. E eu, para ficar com mais dias entre os testes das várias disciplinas, apontava só para uma chamada. E os professores, às vezes, quando eu acabava o teste, o exame, eles diziam: então, vem cá para a semana. Eu disse: não, já está despachado, não interessa a nota que eu vou ter, porque eu preciso de mais dias para estudar para a próxima cadeira. E assim ganhava ali 2 ou 3 dias, em vez de ter os habituais 2, 3 dias entre exames, ficava praticamente com uma semana e às vezes mais para estudar para as cadeiras mais complicadas, como as matemáticas, a estatística, essas coisas que eu até gostava, por acaso, mas pronto. Então, ok, já percebemos que era bom aluno, era esforçado, mas como é que foi o seu processo académico até chegar a sua licenciatura, depois todo o processo? Eu gostaria de, se me pudesse. Olha, eu até vou mais atrás. Eu não sei, ainda hoje estou para perceber como é que não chumbei nenhum ano, porque o meu pai era militar. E nós eu nasci em Luanda, depois voltei a Angola entre 69 e 71, em que fiz lá, vim cá acabar a 4ª classe. Depois, passado 1 ou 2 anos, voltámos, fiz cá o primeiro ano de liceu, que é agora o 5º ano. O primeiro ano no liceu, o primeiro ano do ciclo preparatório, que é o 5º ano. E fui lá fazer o 6º ano e o primeiro período do que é hoje o 7º unificado, que era o primeiro ano de liceu, e vim em janeiro de 75 para Portugal. E o 25 de Abril em Angola nada se passou, porque nós vivíamos exatamente como vivíamos. Para mim foi um grande choque quando vim para Portugal. Eu cheguei em janeiro de 75 a Portugal e fui para um liceu. Os meus pais moravam em Benfica, e fui para um liceu em Sete Rios, chamado Dom Pedro V. Havia dias, e não tenho vergonha nenhuma de dizer, que chorava a dizer que não queria ir para a escola. Porque eu chegava à escola e era pancadaria todos os dias. Nós estávamos numa 75 foi o ano do gonçalvismo, né? Portanto, foi um ano terrível, em que tivemos quase para ser uma Cuba ou uma Coreia do Norte. Verdade. E muito complicado mesmo. E eu tive cerca de 6 negativas no segundo período. E vinha do quadro de honra no primeiro período. Portanto, só para se ver. Eu esse ano eu não sei como é que eu não chumbei. Claro que depois das férias da Páscoa estudei, aí sim, marrei, estudei com a explicadora e consegui passar o ano. Depois em 76, já com o Ramalhianos, as coisas acalmaram. Portanto, aí foi talvez o ano mais complicado que eu tive em termos de adaptação.
Depois, pronto, o meu pai, como militar, tentou várias vezes, que Deus o tenha, primeiro meter-me nos pupilos, e eu disse que chumava os anos todos para sair de lá. Já chegava a ter um pai militar. Depois, quando acabei o que é hoje o 11º, que era o segundo complementar, quis-me colocar na Academia Militar, que isso ainda era pior, tinha de fazer carreira militar. Isso é pá, não, já fui a Angola várias vezes, não quero lá ir outra vez. E portanto, e depois queria, mas tens que ir para a Católica. Eu disse, não, vou para o ISEG. Mas é o ISEG, isso é uma escola de esquerda e tal. Qual é o problema? Estão lá os meus amigos, o que é que eu vou fazer para a Católica? A partir até ser mais barato, porque as universidades privadas são mais caras que as públicas. Pronto, e escolhi o ISEG. Podia ter ido depois que ter, mas escolhi o ISEG porque iam amigos para lá, basicamente. E foi uma escola muito politizada, porque está ali ao lado da Assembleia da República, mas tenho muito orgulho em ter estudado lá, e tenho muito orgulho depois de me terem convidado para dar aulas, e continuar lá este tempo todo. Então, acabou a faculdade e então... 85. E em 87 voltei à escola para dar aulas. Extraordinário. E como é que foi a sua integração, na parte laboral, na parte profissional? Foi uma boa integração? Sim, foi. Antes de acabar o curso eu já tinha praticamente emprego, porque... o meu primeiro emprego foi uma empresa de auditoria que era a Arthur Andersen, que já não existe. A escola. Exatamente, mas que na altura era a principal, e eles faziam como hoje fazem, mas hoje fazem mais do que naquela altura, não é? Portugal 85 ainda não estávamos na Comunidade Económica Europeia, não é? Nós só entramos em janeiro de 86. E em 85, hoje fala-se muito da inflação, que está a 10%, em 85 era de 30%. Exatamente. Portanto, hoje fala-se, as taxas de juros estão muito altas, 2% do BCE. Não, naquela altura as taxas de juros eram muito mais altas. Nós é que tivemos demasiado tempo habituados a taxas zero. Esse é que foi o problema. E depois normalmente há abusos, não é? Exatamente. Bem, mas não interessa agora para o caso falar sobre isso. E portanto... eu entrei no ISEG. Mas na Arthur Andersen? Não, desculpem, na Arthur Andersen. Estive lá em auditoria cerca de 1 ano e meio. Gostou da auditoria? Nós na área de consultadoria dizemos que aquilo é carne para canhão. É carne para canhão, é carne para canhão. Mas também, esse pelo lado negativo. Pelo lado positivo, é uma escola para tirar os novelos debaixo dos braços. Verdade. Eu concordo. Eu ainda hoje aconselho os meus alunos a passarem por auditoria. Depois, logicamente, têm que decidir se casam com aquilo ou se casam com outra coisa. É preferível casar com outra pessoa, outro ser humano, do que casar com a auditoria. Pelo menos o meu caso foi assim. Mas tenho muitos amigos que seguiram a carreira e que hoje são partners. Alguns já estão reformados, porque normalmente aos 60 anos é uma idade que as auditoras põem, portanto é o limite, porque é uma profissão de grande desgaste. Pronto, estive lá. Depois conheci a auditoria de empresas industriais, ou seja, não financeiras, porque naquela altura a diretiva comunitária ainda não obrigava a auditoria aos bancos. Depois passei para o Banco Português do Atlântico, também já não existe. Aliás, os meus alunos dizem que eu sou o urubu, as empresas por onde eu passo desaparecem. Não interessa o motivo. O Banco Português do Atlântico depois foi mais tarde comprado pelo BCP. Exatamente. Tive em auditoria interna, não é? Direção de Inspeção e Auditoria, e foi engraçado porque depois vi a perspectiva da banca. Mas eu queria era fazer coisas, não queria andar a ver o que é que os outros fizeram. E portanto também saí do BPA e então entrei na Sociedade de Capital de Risco, onde estive 3 anos, e onde depois saí finalmente para aquilo que eu queria, que eram os mercados financeiros, em 1991, para o Lloyds, e aí tive os tais 25 anos em mercados financeiros, basicamente até 2015, e depois em 2015 convidaram-me para vir para a frente da Imofundos, que é uma sociedade gestora de fundos de investimento imobiliário. Eu pego já nesse. Qual é o dia-a-dia do Carlos na Imofundos? Se puder descrever o que é o seu dia-a-dia? Talvez por causa
do feitio ou do defeito de ter trabalhado muitos anos em mercados financeiros, em que nós começávamos, eu entrava a trabalhar às 8 da manhã, porque os mercados abriam às 8 da manhã, aliás, antes das 8, porque às vezes tínhamos reuniões de enquadramento, principalmente naqueles dias mais tricky, quando a bolsa nos Estados Unidos caía bastante ou subia bastante, nós já sabíamos que na manhã seguinte ia haver problemas. E portanto habituei-me muito a isto. Claro que numa sociedade gestora de fundos imobiliários eu não precisava de entrar tão cedo, mas acabo por entrar, primeiro porque fujo ao trânsito, claro, e depois porque também é a hora em que eu muitas vezes estou sozinho. Não é que eu tenha espírito kamikaze, mas estou sozinho e dá para ver as notícias, dá para ver os mails que chegaram no final do dia anterior, dá para planear o dia. E depois, logicamente, o dia segue com muito interventivo, muito, enfim, por dentro dos assuntos dos quatro departamentos da empresa, porque a empresa tem, portanto, tem uma direção coordenadora, uma direção geral, e depois tem 4 departamentos: o departamento jurídico, o departamento de contabilidade e financeiro, o departamento comercial e o departamento de operações sobre imóveis, que trata das avaliações, das obras dos imóveis, etc. E, portanto, eu começo a preparar, não simultaneamente, temos uma reunião de equipa todas as semanas, mas depois gosto de ver, enfim, o que há a fazer, o que é importante fazer, o que é que aceita-se, às vezes, alguma ideia que as pessoas tragam para, embora nós estejamos de alguma forma limitados na nossa atividade, porque, enfim, a empresa é do Estado e, portanto, nós estamos ali para recuperar dinheiro para os contribuintes, mas o meu objetivo é sempre arranjarmos formas para recuperarmos o melhor possível dinheiro para os contribuintes. E, portanto, o dia-a-dia começa por aí, na parte de planeamento, e depois a parte de execução, dar apoio quando é necessário às equipas. Estou muito por dentro dos assuntos da Imofundos, sou uma espécie de Managing Director, digamos assim, executivo. E pronto, e depois logicamente que há que preparar o Conselho de Administração. Nós temos reuniões de Conselho de Administração todas as semanas, e portanto agora, enfim, dado o recente concurso público de venda da Imofundos e do organismo de investimento coletivo, Fundo de Investimento Imobiliário, Imonegócios, nós estamos com a atividade comercial mais suspensa, né? Mais claro, calma, claro, que é para ter as coisas mais ou menos estabilizadas. Mas o que é facto é que antes disto, normalmente os conselhos levava-se, enfim, questões de diversa natureza para analisarmos e decidirmos o que é que seria melhor para em qualquer contexto, digamos assim. Deixa-me só tentar fazer aqui um paralelismo. Como diretor-geral e como professor, como é que vê as novas gerações? Estão mais preparadas do que comparando com gerações mais antigas? Estão mais preparadas em termos académicos? Qual é a sua opinião? Numa perspectiva enquanto gestor e na outra enquanto professor, qual é a sua opinião? Vamos lá ver, enquanto professor, eu acho que hoje os jovens têm muitos mais meios do que nós tínhamos no meu tempo. Eu lembro-me de andar no 5º ano da faculdade e fazer um trabalho de gestão financeira com 10 anos de orçamentos mensais, estamos a falar de 120 meses, com máquina de escrever e máquina de calcular. Não havia cá Excel, Word e outras coisas que tais. Mas ainda bem que há. Obviamente. Ainda bem que há. Mas lá está. Hoje os miúdos têm, enfim, desculpem o termo miúdos, mas para mim são miúdos, porque têm a idade dos meus filhos, até mais novos. Por vezes não sabem aproveitar as condições que têm, que os pais deles não tiveram quando estudaram. E, portanto, isto não quer dizer que, logicamente, vamos lá ver, eu estou a falar em termos genéricos, sim. porque eu tenho apanhado alunos sempre todos os anos muito bons,
Mas de facto é pena que aqueles que não são tão bons têm as mesmas condições para o serem. Só que lá depende do feitio de cada um, como é lógico. Agora, eu acho é que as pessoas hoje, com o nível de informação que existe, por vezes é positivo, mas também é negativo, porque o lado da dispersão também aumenta. E nós vemos isso porque nós damos uma cadeira, eu e os meus colegas, enfim, da área financeira, o Azevedo Pereira, o José Azevedo Pereira, o Miguel Almeida, o Vítor Barros, portanto é uma equipa bastante coesa, o Renato Inácio, enfim, o Paulo Francisco, e nós vemos que por vezes há anos em que o nível de alunos é bastante melhor do que em outros anos. Como a cadeira é dada em inglês, que é Corporate Finance, e é transversal a todas as licenciaturas, nós apanhamos muitos alunos de Erasmus, estrangeiros. E uma coisa positiva que eu tenho verificado ao longo dos anos é que há 10 anos atrás a diferença entre a média da performance dos alunos estrangeiros e dos alunos portugueses era maior do que é hoje. Chegava a ser 3, 4 valores e hoje anda na casa do meio um valor, e não quer dizer que haja alunos portugueses que tiram melhores notas do que alguns alunos de estrangeiros de Erasmus. Sim. Como é que vê o futuro dos fundos de investimento? Fundos específicos, fundos de investimento. Eu, assim, sou suspeito porque trabalhei sempre na área de fundos, ou quase sempre. Eu acho que os fundos de investimento são um instrumento, veículo de poupança. E num país que infelizmente só poupa quando está encostado à parede, porque repara, se nós formos a ver, a taxa de poupança das famílias era de 2 dígitos em 2012, 2013, 2014, e hoje é só de 1 dígito. Eu acho que este é um problema estrutural deste país, que é a pouca poupança que existe. Mas acha que é estrutural ou é político? Porque até 2014 havia 2 dígitos em termos de poupança, significa que provavelmente porque em épocas de crise as pessoas tocam-se e poupam. Quando parece contraditório, porque é mais fácil poupar quando se ganha mais dinheiro do que quando há crise, não é? Mas o que é facto é que quando há, por exemplo, nós agora uma das coisas que se fala nos mercados é até quando é que a poupança da pandemia, que as pessoas não consumiram, até quando é que ela resiste agora ao efeito negativo e perverso da inflação, e até que ponto é que isso pode ajudar a que as economias não tenham uma recessão tão pronunciada, enfim, como poderá acontecer, ou não, vamos ver. Porque isto hoje em dia, fazer previsões a mais de 3 meses é uma utopia. Mas de facto, e voltando à questão dos fundos, os fundos, sejam eles fundos de investimento imobiliário, fundos de investimento imobiliário, fundos de pensões, PPRs, eu acho que os fundos são um importante veículo de poupança. Agora, o investidor tem que perceber, acima de tudo, o risco inerente à natureza de cada fundo, porque há fundos muito diferentes, consoante o tipo de ativos onde a carteira investe, a liquidez que necessita, porque há fundos em que é muito mais fácil resgatar do que outros, e com menos custos, e por outro lado terem atenção também que o efeito de diversificação é muito importante, e portanto as pessoas só devem investir em ativos de maior risco, aquela liquidez que não precisam para cobrir as suas despesas correntes. Ou seja, no fundo, investir-se em ativos de risco, aquele dinheiro que nós não necessitamos, mas deixando uma margem para algum evento extraordinário que possa acontecer, não é? Uma parte importante deste podcast está relacionada, até a dar o nome ao podcast, que é Buzzwords.
Eu tenho aqui algumas buzzwords, porque normalmente as pessoas associam buzzwords a termos em inglês, mas a buzzword não tem país. A buzzword é um termo em que normalmente as pessoas não têm uma definição exata, não é? E por isso é que eu também convido especialistas para nos poderem ajudar a termos uma clareza sobre as ditas buzzwords. E eu tenho aqui algumas, durante a conversa que tivemos, eu tenho aqui algumas palavras que eu gostaria, se nos pudesse ajudar a perceber melhor. Vou começar com uma que é: o que é um capital de risco? O capital de risco é uma... Enfim, dito de outra forma, qualquer investimento que se faça é capital de risco. Qualquer investimento que faça. Qualquer investimento que um empreendedor faça é capital de risco, porque logicamente está a alocar capital a uma atividade que pode correr melhor ou pode não correr. Como é óbvio. Agora, o produto Venture Capital ou o produto Private Equity mais fundos de capital de risco, Venture Capital mais empresas de capital de risco, e eu trabalhei numa delas. A nossa filosofia era o apoio de capital de risco, é basicamente apoio de capital próprio. Não é fazer mútuos. Não é ainda que fomentar mais dívida para a empresa. Portanto, é entrar no capital social, se for um projeto, uma startup, um projeto zero, é entrar no capital inicial, mas também pode entrar já em empresa existe e, portanto, numa fase de expansão da empresa, haver um aumento de capital e a capital de risco entrar. Esse é o lado capitalista de apoio de capital. Por outro lado, também as pessoas que trabalham nas capitais de risco são financeiros. Claro. Portanto, não percebem do métier, não percebem do próprio negócio. Portanto, isso são os promotores do projeto, são os industriais, são os empreendedores. Essa é a função deles. Certo. A nossa função é alocar o capital necessário para desenvolver a atividade e conseguir concretizar os objetivos, e por outro lado organizar a empresa do ponto de vista administrativo e financeiro, e eventualmente, se for uma empresa já existente e com dívidas ao fisco e à segurança social, tentar aqui uma renegociação, porque para eles, também para o fisco e para a segurança social, é preferível que a empresa não vá para a insolvência e que entre um capitalista. E portanto nós aproveitamos isso também para haver aqui cedências de parte a parte, com vista ao sucesso da própria empresa. Portanto, a função de capital de risco de uma sociedade de capital de risco é essa. Já num fundo de private equity as coisas são, embora haja um core, os fundos de capital de risco muitas vezes entram e querem maiorias do capital e não minorias do capital, e querem fazer o turnaround rápido da empresa para depois colocá-la à venda. Pois. A sociedade de capital de risco, logicamente, também tem esse objetivo, porque até não pode estar ad eterno como é óbvio. Na empresa que apoia. Mas a nossa filosofia é sair o melhor possível e deixar os nossos parceiros o melhor possível. Falou aqui também mercados financeiros. Isso é um mundo. É que hoje ouço falar em mercados financeiros. Eu não sei se eu próprio tenho a definição correta do que é que são mercados financeiros. Os mercados financeiros é onde se fazem operações ou transações financeiras. Agora, dentro dos mercados financeiros há submercados. Há o mercado monetário, que é um mercado que antes da crise financeira era um mercado onde os bancos emprestavam dinheiro uns aos outros. Hoje perderam vergonha, vai tudo ao Banco Central Europeu, porque naquela altura havia vergonha ir ao Banco de Portugal pedir dinheiro para cobrir as posições de tesouraria. A partir da crise financeira toda a gente perdeu vergonha e, portanto, praticamente o mercado monetário não é o que deveria ser e o que já foi. Depois temos o mercado de capitais, que é onde se fazem as operações sobre valores mobiliários, ações, obrigações, enfim, ativos financeiros, e depois ainda temos o mercado cambial. Portanto, o mercado financeiro é um mercado, é o que eu costumo dizer, é um mercado de risco e um mercado de oportunidades. Aliás, os dois símbolos que os chineses têm, não é? Risco e oportunidade. Private Banking. Private Banking é uma atividade comercial para os clientes topo, o chamado filé mignon, para os clientes com mais recursos, digamos assim, dos bancos. E, portanto, é uma atividade muito mais próxima do cliente, não é só vender produtos. O Private Banking, ou seja, o Private Banker, não é? O gestor de conta, conhecido pelo Private Banker,
é uma pessoa que acompanha o cliente. Se for preciso, vai jogar golfe com o cliente, se for preciso, vai nadar de barco com o cliente, porque a filosofia é, no fundo, transmitir ao cliente e dar ao cliente o máximo de confiança que ele possa ter nos serviços que vão ser desenvolvidos. E é claro que o private banking é também o segmento de clientes da banca que dá mais dinheiro aos bancos, não é? Como é lógico, isto não há almoços grátis, não é? Bonds, falou em bonds, e eu acho que isso também é outra buzzword que eu não sei se efetivamente quando eu leio muitas vezes em jornais. O que é uma bond? Um bond? Bond, sim. É uma obrigação. Uma obrigação. Uma obrigação é um título de dívida de médio e longo prazo, em que o rendimento da obrigação é o juro. As obrigações podem ser de taxa de juros variável, indexada, no caso da zona euro, à Euribor. Normalmente a Euribor a 3 meses. Não quer dizer que não tenha cupons também indexados à Euribor a 6 meses. E depois há as obrigações de taxa de juros fixa. Enfim, que a grande maioria das emissões são obrigações de taxa de juros fixa, em que o cupão é fixo e, portanto, logicamente que tem mais risco para o investidor. Porque, por exemplo, se eu comprar uma obrigação a 10 anos com cupons trimestrais indexados à Euribor, eu sei que se comprar hoje, Euribor a 3 meses, Euribor a 3 meses está a 1,99% hoje. Portanto, provavelmente amanhã já estará a 2%, daqui a 2 meses já estará a 2,1%. Mas quando passar os 3 meses e houver o rollover do cupão, ou seja, houver a renovação do cupão, já é feito com a taxa que estiver nessa altura. Portanto, o meu risco aqui é só 3 meses. Okay? Enquanto que se eu comprar uma obrigação a 10 anos, mas taxa de juros fixa, a taxa em que vigora durante os 10 anos é a taxa 2. O que quer dizer que se as taxas daqui a um ano estiverem mais elevadas, os investidores não vão querer a taxa de cupão da obrigação, vão querer uma taxa que reflita a subida das taxas de juros. E para isso tem que comprar a obrigação abaixo do par, ou seja, abaixo do valor nominal. E eu, tendo as obrigações em carteira, posso ter uma menos-valia, porque comprei a 100% do valor nominal e a obrigação pode já estar a 98%, a 97%, a 95% do valor nominal. Por isso, as obrigações de taxa de juros fixa têm mais risco do que as obrigações de taxa de juros variável. Vamos finalizar com Corporate Finance. Corporate Finance. Corporate Finance, em português, finanças empresariais, é no fundo isso, finanças empresariais. Portanto, ou seja, são todas as matérias ligadas ao equilíbrio, ao mix de capitais da empresa, aos limites de endividamento da empresa, o relacionamento entre as políticas de dividendos e o endividamento das empresas, a performance das empresas. E a questão do risco é extremamente importante, e principalmente agora que estamos num ciclo de subida de taxas de juros. É porque hoje em dia a questão é muito simples. Há um ano atrás, qualquer investidor com Euribors negativas e com spreads de risco relativamente baixos, facilmente financiava um investimento, enfim, de risco adequado, por exemplo, investimento imobiliário, com custos financeiros de 1,5%, 2%, porque a Euribor era negativa, os riscos andavam num 1,5%, 2%, se de facto a empresa tivesse bom risco, e portanto um fundo de imobiliário que tivesse uma carteira em que a yield média fosse 6%, era perfeito para qualquer investidor. Quando as taxas de juros sobem, não é só a taxa do juro do mercado, do Banco Central Europeu que sobe. Os bancos tendem a subir os riscos de crédito. Porquê? Porque as empresas, quando as taxas de juros sobem, os custos financeiros aumentam, a performance das empresas tende a diminuir, se não tiver contrapartida nas vendas de produtos ou na prestação de serviços, e portanto, aumentando os custos financeiros, isso vai afetar a performance das empresas e vai aumentar o risco das mesmas, e os bancos tendem a subir os spreads de risco de crédito. E, portanto, subida de taxas de juros no mercado mais subida de riscos de crédito, isto vai fazer com que o custo financeiro das empresas aumente
e aumente ou diminua a margem de manobra das empresas ou aumenta a vulnerabilidade das empresas. E, portanto, isto vai ter impacto ao nível das operações de corporate finance, quer as operações de financiamento de curto prazo, quer as operações de financiamento de médio e longo prazo, quer as operações de project finance, que também se inserem no corporate finance. Faltou-me aqui uma buzzword. O que é um PPR? Plano de poupança reforma. Exatamente. É acima de tudo um produto de poupança de médio e longo prazo, com vista a que quando as pessoas cheguem à idade de reforma tenham ali um pé de meia, digamos assim, tenham ali um valor que de alguma forma lhes permita uma qualidade de vida além daquela que a pensão do Estado lhe pode proporcionar. Mas acha que as PPRs são vantajosas? Acha, pela sua formação, você aconselha as pessoas a investir em PPRs? Vamos lá ver. Eu tenho investido em PPR. Okay. Enfim, embora não seja particularmente fã de planos de poupança-reforma, talvez porque, como tenho alguns conhecimentos de mercados, faço eu a minha própria gestão e não dou a terceiros. Claro. Mas não há dúvida nenhuma que, para o comum dos portugueses, e tendo em conta que os portugueses têm que pensar que na sustentabilidade do modelo da segurança social, que se fala de vez em quando, porque eu tenho uma máxima que é: eu hoje estou a pagar as reformas eu hoje estou a repagar as reformas dos meus pais, ou neste caso a minha mãe, porque o meu pai já faleceu, mas não sei se os meus filhos vão pagar a minha. Exatamente. E portanto, logicamente que, para além daquilo que se desconta para a segurança social, eu sou partidário de que o sistema de pensões devia ser duplo. Ou seja, uma parte pública para garantir um rendimento floor, digamos assim, mas depois também as pessoas terem a liberdade de poderem usar produtos privados para de alguma forma encontrarem um complemento à pensão pública da Segurança Social quando chegam à idade de reforma. E portanto, planos de poupança, reforma, fundos de pensões, seguros de vida com capitalização, que também já tive um seguro de vida que fiz quando a minha filha nasceu em 92 e até fiz há 20 anos. Logicamente que são sempre produtos que depois, quando chegam à maturidade, sabe bem ter aquele pé de meia. E por isso são produtos que fomentam muito a poupança de médio e longo prazo, com vista a dar às pessoas melhores condições que se calhar as pensões não garantem de todo. Aliás, um dos problemas nestes demasiados anos que os bancos centrais europeus, europeu e o Fed, a Reserva Federal Americana, que aumentaram muito os seus balanços e que tiveram as taxas demasiados anos a zero e que isso prejudicou o rendimento da poupança, foi exatamente os reformados. Os reformados tinham um complemento nas taxas dos depósitos a prazo, um complemento das suas magras pensões. E com taxas igual a zero ou perto de zero, esse complemento desapareceu, por isso simplesmente, durante uma série de anos. E isto socialmente foi um choque para essas pessoas, porque tiveram a contar, está bem, depois tem os certificados do Tesouro, tem os certificados da Forro, que ainda dão qualquer coisa. Exatamente. Mas quer dizer, basta ver o volume de depósitos a prazo que tiveram durante anos a render pouco ou nada, não é? Verdade. E isso é muito traumatizante para quem tem magras pensões e precisava ali de um complementozinho para ter uma qualidade de vida melhor. Verdade. Eu ia só retomar aqui um ponto que há pouco falamos, mas eu penso que é importante nós reforçarmos. A minha pergunta é: o que são fundos de investimento, efetivamente? E já agora, peço desculpa, o que são fundos de investimento? E o que é um fundo de investimento? São coisas diferentes. Vamos lá ver. Um fundo de investimento é um veículo de poupança em que as pessoas, portanto, poupança de alguma forma não individual, poupança coletiva, porque a carteira
reúne um conjunto de participantes, digamos assim, que compram unidades de participação desse fundo. E depois os fundos de investimento. Existem diferentes fundos de investimento. Portanto, que hoje, até de acordo com a legislação, se chamam organismos de investimento e não fundos de investimento. Existem organismos de investimento mobiliário que são, vamos tratar por fundos de investimento, que é mais fácil, que são fundos de investimento em que as carteiras são constituídas por investimentos em ativos financeiros. E aí temos fundos de obrigações, e nos fundos de obrigações podemos ter fundos de obrigações de dívida pública, fundos de obrigações das chamadas corporate bonds, né, de obrigações de empresas, fundos de obrigações de empresas investment grade, que é empresas cujo rating é igual ou superior a BBB- ou Baa3 da Moody's e BBB- da S&P. Depois podemos ter fundos de obrigações de mercados emergentes, fundos de obrigações high yield, ou seja, emitentes em que o rating está abaixo de BBB- ou de Baa3 da Moody's, ou BBB- da Standard & Poor's. Esse mercado da yield também muitas vezes é conhecido pelo mercado junk bond, ou numa forma menos amistosa, lixo. Eu não vou por aí. Eu vou segmento de elevado risco e de elevado rendimento, porque há elevado risco. Porque o risco e o rendimento não se podem dissociar. Tem que estar sempre um lado. Logicamente que depois existem outros tipos de fundos. Podem ser fundos mistos, com diferentes tipos de ativos financeiros, fundos de fundos. Nós, por exemplo, no Barclays tínhamos muita predileção por termos fundos de fundos, em que a carteira não era títulos, mas eram fundos de entidades terceiras, que seja do Barclays, seja de outras empresas, como as Schroders, a Morgan Stanley, por aí fora. E depois existem os fundos. Todos estes fundos que eu disse são normalmente fundos de retorno relativo, em que a performance do gestor é medida contra um benchmark. Um benchmark é um índice de mercado. Por exemplo, se eu estiver a gerir um fundo de ações americanas, a minha performance é comparada com o S&P 500, ou seja, o principal índice da Bolsa Americana, o S&P 500. Mas depois há os outros fundos que são fundos de retorno absoluto, que são chamados hedge funds. Também é outra categoria de fundos, com diferentes estratégias, que não vale a pena agora estar aqui a particularizar, mas que estão no meu último livro, particularizadas e detalhadas. E depois passamos para fundos baseados em ativos reais, que são os fundos baseados em ativos imobiliários, em que aí são imóveis, não há muita volta a dar. Imóveis que podem estar em diferentes segmentos, escritórios ou serviços, comércio, turismo, indústria, logística e residencial ou habitação. E depois temos também os chamados Exchange Trade Funds, os ETFs, que são fundos que têm uma dupla particularidade. São fundos porque normalmente são referência de um determinado mercado ou de um determinado setor, mas são ações porque podem ser transacionados várias vezes ao dia, enquanto que um fundo tradicional é subscrito num dia e, na melhor das hipóteses, é resgatado só no dia seguinte. Muito obrigado, mas mesmo muito obrigado. Eu sou seu fã, honestamente. Eu sou mesmo. Eu estou deliciado da forma simples, com o conhecimento que tem, a forma como se expressa. Sou mesmo fã e estou-lhe profundamente agradecido. Eu que agradeço também ter esta oportunidade. Foi muito. Eu gostaria de contar só uma pequena história. Eu vinha com uma história preparada, mas depois, ao longo da conversa, há aqui um ponto que se tocou, que é a Troika, o período que a Troika teve em Portugal. Isso marcou-me negativamente e positivamente. Isso foi um período quando, antes da Troika, eu estava num processo evolutivo de carreira. Já quando nós tivemos os primeiros indícios da crise, a minha empresa, isto foi na sexta-feira, tivemos uma reunião muito produtiva, sexta-feira, e na segunda-feira
ao chegar, eu chegava sempre às 8h30, tinha 4, 5 advogados à minha espera para negociar a minha saída. E eu recebi algum dinheiro, obviamente, e então decidi tomar ali um período de um ano, até para refletir efetivamente o que é que eu pretendia para o futuro. Passado esse ano, chega a Troika. Eu já tinha 40 e poucos anos. Tinha estado, eu diria, não no topo, mas já com um lugar de destaque na minha área. Na altura estava mais ligada às soluções de gestão, RPs e verticais. De repente vejo-me desempregado, sem futuro. As empresas não estavam a contratar, estavam a despedir. Exato. Eu estive 2 anos, quase 3 anos, desempregado. E durante esse tempo, com todas as dificuldades que pode imaginar, com família e tudo mais, eu comecei a analisar o porquê. Fazer tipo uma autocrítica, todo o processo até então, e cheguei a uma conclusão: que eu tinha muita atitude mesmo, por isso é que eu consegui, e o meu foco era sempre subir. Tinha muita atitude, mas não tinha preparação. Não tinha formação necessária para me manter. E jurei, naquele dia, a mim mesmo, que nunca mais iria querer subir ou ter só por ser manager disto ou manager daquilo. Eu queria manter-me nas empresas, manter o meu lugar pelo meu conhecimento. Então estudei muito mesmo. E mudei completamente. Eu saí da área dos RPs e foquei-me na área da mais vocacionada para a banca, das soluções específicas para a banca. E a partir desse dia, eu nunca mais deixei de estudar, nunca mais deixei de procurar, de saber mais, e eu criei este podcast, eu diria de uma forma egoísta, até para eu saber mais, mas efetivamente foi a partir daí que eu senti que nunca mais tive medo de perder um lugar. Eu vou de fim de semana descansado, sem me preocupar que segunda-feira para lá estão os advogados, porque efetivamente a formação, a preparação é importante, e eu acho que exemplos como o doutor são um bom exemplo. Muito obrigado. Sim, mesmo para os jovens, vamos lá ver, eu costumo dizer que a licenciatura é só importante para o primeiro emprego. Exatamente. A partir daí é em função do nosso trabalho, do rigor que nós pomos naquilo que queremos fazer. Exatamente, do rigor. E também uma formação contínua. Porque hoje o mundo muda a uma velocidade e tremenda. Não temos que estar só focados em Portugal. Hoje o mundo está aberto. Tudo global. Eu, por exemplo, fiz formação em Oxford. Ou seja, eu acho que é importantíssimo. Antes de nós pensarmos que eu quero ser de chefe, ou diretor, ou general manager, não é aí que nós temos que procurar. Nós temos que nos preparar para que esse dia há de chegar. Não ao contrário. Quanto maior for a nossa base de conhecimento, mais crescemos em termos sustentáveis. E eu depois ainda tive uma outra, só para terminar, e eu comecei a trabalhar. Eu imagino que eu estava no 11º andar, eu comecei a trabalhar na CAV. Eu nunca tinha ganho tão pouco dinheiro como o meu primeiro trabalho após estar desempregado. Nem no meu primeiro emprego na Xerox. Mas aquele dinheiro soube-me tão bem. E depois também, consoante as dificuldades, gerir aquele dinheiro, porque eu não estava habituado a gerir aquele pouco dinheiro, preparou-me e pronto. E a partir daí, felizmente, tudo correu bem. E às vezes, e eu disse isso também, enfim, aos meus filhos, que a vida profissional tem que ser levada step by step. Step by step. Porque se nós subimos de graus muito rapidamente, também a queda pode ser bastante grande e rápida. Foi o meu caso. Portanto, tem que ser step by step, com calma. Eu, enfim, mudei várias vezes de emprego, mas claro que no início os tempos onde eu tive empregado foi 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, depois aumentei para 5 anos, para 10 anos. Portanto, ou seja, à medida que eu acho que nós não devemos focar no emprego para toda a vida, esqueçam, isso é para o funcionalismo público. Isso acabou. Não devemos fazer isso. Nós devemos, acima de tudo, e muitas vezes
e muitas vezes até sermos obrigados ou queremos mudar de áreas. É importante, Okay. É importante para termos novos horizontes, é muito A importante. não ser que a gente goste muito. Não é? E aí, logicamente, sim. os mercados financeiros. Mas porquê que não foste trabalhar para outra área? É pá, porque eu gosto de mercados financeiros. Eu gosto daquilo que é verdade de manhã e pode ser mentira à tarde, não é? Portanto, basicamente. Muito obrigado.